Um fenômeno muito curioso tem acontecido ultimamente, algo que, na teoria, vai contra a lógica do futebol que construímos ao passar do tempo. Mas antes, queria que vocês fizessem a comparação de duas imagens. Há 5 anos atrás, se nós mostrássemos essas duas escalações, quais dos dois times você diria que teve mais sucesso esportivo em relação a títulos? No início da Copa 2006, se mostrássemos a escalação desse Brasil e dessa Itália, quem vocês diriam que seria campeão? E eu falo isso com todo respeito àquele time absurdo da Itália. Mas se fizéssemos um 11 contra 11, dificilmente nós teríamos muitos jogadores da seleção italiana. Meu ponto é que nem sempre o melhor time no papel irá vencer. E isso tem culminado em um fenômeno muito curioso e um tanto recente, o surgimento dos times low profile. Rapaziada, tem muita gente que acompanha o canal, mas não é inscrita. Se você é um desses, já se inscreve aí, deixa o like no vídeo, porque isso me ajuda demais. Como eu estou começando o canal há pouco tempo, a sua interação serve para o YouTube recomendar vídeos para mais pessoas. É isto, vamos ao vídeo. Antes de tudo, é interessante sabermos o que é um time low profile. Low profile significa discreto e descreve pessoas ou comportamentos que evitam chamar a atenção e preferem manter uma vida mais reservada, especialmente nas redes sociais. Alguém com perfil low profile tem poucas postagens, não compartilha muitos detalhes da sua vida pessoal e valoriza a privacidade online. Nós estamos vivendo o auge do hype midiático e da influência da internet em todas as esferas do mundo, e não é diferente no futebol. Apenas uma pessoa tem 670 milhões de seguidores nas redes sociais. Quando o Cristiano Ronaldo foi para a Juventus, o número de seguidores da velha senhora aumentou significativamente. Quando foi para o Al Nassr, ele colocou o clube no mapa. Estamos na era da influência, porém, nem sempre essa influência, esse hype culminam em sucesso esportivo. Ultimamente, nós escutamos o termo low profile no futebol quando falamos do PSG de 2024. Nesse caso, um time low profile seria uma equipe sem grandes estrelas, sem tanta mídia, mais focada no desempenho coletivo do que no individual. Atualmente, podemos pensar em duas equipes, a Espanha de De La Fuente e o PSG de Luis Henrique. Mas aí você pode falar, Shrek, mas essa Espanha tem o Rodri, tem o Yamal, e eu te digo, calma meu pequeno burrinho. A Espanha já se enquadrava nisso antes mesmo desses caras atingirem o patamar de craque. A Espanha na Euro, por exemplo, contava com o Yamal, que ainda era promessa, e o Rodri, que não tinha ganho a bola de ouro ainda. Além disso, tínhamos jogadores extremamente desconhecidos que estavam desempenhando muito bem. O Lenormand, o Unai Simon, Zubimendi, Oyarzabal, que tem sido um jogador extremamente decisivo, entre vários outros nomes que provavelmente você não colocaria na primeira prateleira da Europa, mas que encontraram seu melhor futebol justamente no coletivo. O ponto é que uma característica de um time low profile é que o conjunto cresce frente à individualidade de alguma estrela. Penso que o melhor exemplo disso é a icônica fala do Luis Henrique sobre o Mbappé ao afirmar que o time seria melhor sem o craque francês. Aí você pensa, como alguém pode dizer que um time será melhor sem um jogador que entrega 40 gols por temporada? Então, o próprio Luis Henrique respondeu isso ao dizer: adoraria que houvesse, em vez de um jogador que marca 40 gols, 4 que marcassem 12 cada. No último jogo da Espanha, por exemplo, que eu assisti, o Merino fez hat-trick. Ele é um bom jogador, acima da média sim, mas longe de ser um craque. E isso levanta a pergunta, de que forma isso muda a forma como vemos o futebol moderno? Será o fim da era dos craques? Muitas pessoas falam que vivemos o fim do futebol arte, o fim da individualidade. E isso não está totalmente errado. O futebol tem se tornado cada vez mais pragmático ao longo dos anos. Táticas se sobrepondo ao brilho desse ou daquele jogador. Já chegamos a ver o absurdo que foi o Neymar tomar um cartão amarelo por driblar. Porém, há outro aspecto extremamente relevante nessa discussão. O futebol moderno é muito físico e necessita de um empenho máximo de todos os jogadores. E ênfase nisso, todos os jogadores. O futebol de hoje não perdoa preguiçoso. Se antes o camisa 10 podia ficar andando em campo, esperando a bola chegar para decidir num passe ou num drible, hoje isso é impossível, ou quase impossível, porque nós temos um exemplo muito claro disso, que é a Argentina de Scaloni, que basicamente os 9 jogadores de linha jogam para o Messi, porém esses 9 jogadores dão a vida para o Messi poder brilhar, e isso realmente é um caso à parte, jogando para uma pessoa que é muito acima da curva.
Porém, o jogo virou intensidade pura. Todo mundo corre, todo mundo marca, todo mundo precisa estar ligado. Se só um resolve descansar, o time desmorona. A real é que o físico virou o centro do futebol moderno. Não é só correr por correr, é correr na hora certa, pressionar junto, fechar espaço, recompor. O atacante é o primeiro a marcar, o goleiro começa a jogada, o lateral tem que ser ponta e marcador ao mesmo tempo. Tanto é que hoje em dia laterais que têm só características como só atacar bem ou só defender bem são desvalorizados pelo futebol. O ponto é que nenhum jogador tem função única. E é por isso que o craque de hoje precisa suar tanto quanto o volante. Não adianta ser habilidoso se não tiver pulmão. Neymar, Mbappé, todos precisam adaptar talento à correria do jogo, porque se não fizer isso, o brilho dele se apaga no meio da avalanche da intensidade. O mais maluco disso tudo é que o futebol arte não morreu, mas ele ficou raro. O drible, o passe mágico, a jogada inesperada ainda existem, mas agora aparecem no meio de um caos físico e tático. Quando acontece, a gente vibra ainda mais justamente porque não é comum. É tipo achar um diamante em meio à lama. E os times low profile surgem a partir daí. Times com bons jogadores, muito bem fisicamente e, acima de tudo, comprometidos com a ideia do treinador e com a proposta de jogo da equipe. O PSG se livrou de sua estrela para ter um time onde todos se comprometeram 100% com o projeto. Uma cena muito marcante para mim foi ver o Kvaratskhelia marcando e caçando o lateral da Inter no finalzinho da Champions League, mesmo com o time ganhando. E um ponto particular, que jogador absurdo o menino Kvara. Eu realmente gostaria de saber, você faria esse acordo? Trocaria um craque para ter um jogador a mais correndo e marcando o tempo todo? É uma decisão complicada para qualquer técnico. Quantas vezes nós ouvimos, não pode tirar tal jogador porque ele pode decidir a qualquer momento. Imagina nem sequer escalar o craque e, pasmem, o time melhorar com isso. Os times low profile vivem a essência disso. Não há necessariamente uma estrela, embora tenham sim jogadores que se destaquem mais que os outros, todos correm pelo time e o coletivo sempre vai se sobressair sobre o individual. E com isso, entramos no próximo ponto que eu queria comentar. Vamos ver a diferença entre a bola de ouro deste ano e de 10 anos atrás. E pensem, qual lista tinha mais craques? Você acha que a qualidade do futebol caiu? Eu particularmente acho que não. Porém, é nítido que o futebol vem mudando. Acho que o surgimento de times low profile vai ser algo cada vez mais comum. E em times low profile, o coletivo se destaca sobre o individual e isso vai gerar muita polêmica por aí, principalmente em premiações individuais. Na Euro, por exemplo, na Espanha, houve uma enorme discordância sobre quem foi o melhor jogador da equipe na competição. Muitos falaram que foi o Yamal, outros falaram o Rodri, outros falaram que foi o Fabian Ruiz, que comeu a bola naquele ano. O que eu quero dizer é que, quando o coletivo se destaca muito, às vezes é difícil escolher apenas uma estrela. E aí vemos um problema nisso tudo. Acredito que nos próximos anos teremos muito mais bolas de ouro e prêmios individuais questionáveis. Acredito que isso começou com a Croácia em 2018, que de certa forma era sim um time low profile, sem tanta mídia, mas com vários jogadores que cumpriram seus papéis com perfeição, o que culminou na bola de ouro do Modric naquele ano, sendo que, particularmente, eu acho que o Perisic jogou mais que ele na Copa. Alguns Rodri da vida vão aparecer, vão superar os números e estatísticas de outros jogadores e se consagrarão melhores do mundo. Eu realmente não duvido disso. Se o time é o coletivo e temos um jogador que faz a engrenagem funcionar, como era o Rodri em 2024, como não dizer que esse cara é um craque acima dos outros? Eu falo pra vocês, o próprio Dembélé, que é favorito à bola de ouro desse ano, não conseguiria fazer, por exemplo, o que o Messi fez em 2018, carregando aquele monte de animal nas costas no Barcelona. Ou o que o próprio Luis Suárez fez aqui no Brasil com o Grêmio, aquilo foi absurdo. O francês é um ótimo jogador, mas ele teve seu desempenho potencializado pelo restante da equipe, que também estava voando. Em estatística, não foi o melhor, também não foi o que mais encantou, mas mesmo assim é o favorito para a bola de ouro. Simplesmente essa conta não fecha para mim. Dá para dizer que os times low profile são a resposta natural ao futebol moderno. Eles não são a negação do craque, mas uma adaptação à realidade do jogo atual, físico, coletivo, intenso e cada vez menos tolerante a individualidades que não se encaixam no todo. Não é que o talento morreu, é que ele precisa se moldar e se diluir dentro de uma engrenagem que exige esforço coletivo o tempo inteiro. No fundo, o fenômeno do low profile mostra que a lógica do futebol mudou. Hoje, a regularidade pesa mais do que o brilho ocasional.
A disciplina coletiva vale mais do que a genialidade solitária, e a intensidade física virou pré-requisito. Talvez isso tire um pouco da magia romântica do futebol, mas, por outro lado, criar novas narrativas. A da superação coletiva, da disciplina que vira arma, do time que ninguém apostava, mas que derruba gigantes. Se isso é o fim da era dos craques, talvez não, mas é sem dúvida o início de uma era em que o craque sozinho não basta. O futebol de hoje exige algo maior, um craque que corra, que marque, que faça parte do sistema. E quando ele não se adapta, o time descobre que pode ser até melhor sem ele. No fim das contas, o low profile nos lembra que o futebol continua imprevisível. E é justamente isso que mantém a graça do jogo.